Fala, rapaziada! Estamos aqui para falar do jogo entre Cruzeiro e Vasco. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê o like. Um jogo que teve uma arbitragem caseira. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas antes disso, vamos com a vinheta. É isso aí, minha gente. Uma arbitragem caseira que a gente pode falar em várias situações. Expulsões, pênalti não dado, tempo extra, praticamente um intervalo que o juiz deu. Tudo isso parecia que ele queria dar a vitória para o Cruzeiro. Sem contar que o Matheus Pereira simplesmente reclamou demais o tempo todo e conseguiu só tomar um cartão amarelo. Isso é impossível, uma arbitragem hoje em dia ainda ser tão fraca como foi a de hoje e tão caseira. Parecia que estava sendo pressionado o árbitro a qualquer custo para que chegasse o Cruzeiro à vitória. Mas o Vasco foi muito digno, apesar de ter jogado 30 minutos no primeiro tempo, muito fraco, muito ruim mesmo, dominou, chegou a ter duas ocasiões no primeiro tempo ainda, poderia ter saído com um empate, e no segundo tempo o Vasco chegou dominando o jogo, o Cruzeiro botou o Cruzeiro para trás com o mesmo time que estava no primeiro tempo, tinha terminado, um time com 3 volantes, conseguindo colocar o Cruzeiro todo para trás. Com oportunidade, chegamos a 2 gols do Cão Barros. O Cão Barros depois foi garoto e acabou fazendo uma falta, e essa falta acabou que o pé escorregou e bateu no calcanhar do Matheus Pereira. E aí acabou sendo expulso pelo VAR. Tudo bem, até aí nada a reclamar, mas Andrés Gomes teve um pênalti no primeiro, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo agora, mas teve um pênalti que ele estava 1-0 já o jogo, já estava 1-0, isso é certo, mas o Vasco poderia ter empatado. E aí ele toca no Nuno, o Nuno repõe para ele dentro da área e olha o zagueiro do Cruzeiro, como ele já prepara o ombro aqui para ir em cima do Andrés Gomes. Só que se a gente for ver numa outra imagem, olha só aonde que ele bate. Ele bate exatamente aqui, no peito do Andrés Gomes. Ele não bate no ombro. E aí ele não deixa o jogador passar. Esse contato foi dentro da área. E o VAR não chamou. Um erro. Aí vamos dizer assim, mas o Fernando Brum teve um pênalti também que puxou a camisa dele dentro da área. Podia ter dado, mas também teve no Robert Renan, que o juiz também não deu ao puxar o ombro dentro da área, que ele ia dar uma bicicleta, e aí a gente pode dizer, o do Robert Renan teve ação, porque ele ia encostar na bola, ele ia chegar na bola. Já o Fabrício Bruno já não ia chegar na bola. Então, são duas situações diferentes, apesar que, para mim, até as duas são para pênalti. Na verdade, as 3 são para pênalti. E o juiz, mais uma vez, não deu. Sem contar que Gerson deu uma cotovelada no Tietê no final do jogo e o Vasco estava, acredito eu, já estava 3-2. Isso era para expulsão e o juiz não deu. O Vasco teve 10 minutos de acréscimo. 10 minutos. Com mais um que ele excedeu e deu a mais para o time do Cruzeiro. Total, 11 minutos de acréscimo. Gente, praticamente um intervalo. E não teve tudo isso, não teve tanta cera, não teve, as substituições foram rápidas, normais. Se ele desse 5, tudo bem. Aí vocês vão dizer, mas aí o Cruzeiro empatou com 4 minutos do tempo extra. 3-4 minutos, beleza, mas era outro jogo, era outra cabeça, era outro formato de pensar. Agora, uma coisa é certa, eu acho que o Renato realmente errou, principalmente na última substituição, quando ele colocou o Freitas ali na área e tirou o volante. Ali ele perdeu um pouco de espaço, botou muita gente para dentro e ninguém que segurasse mais a bola no meio campo. Na minha opinião ali, seria o Rojas, um jogador que conseguiria receber faltas, conseguir um contra-ataque, uma enfiada de bola para o Brenner. Então, ali para mim o Renato foi um pouquinho afoito. Mas de resto, o que segue é minha indignação com essa arbitragem caseira.
Gente, eu fico por aqui e eu vou tentar buscar essa imagem do Tietê recebendo a cotovelada do Gerson. Um grande abraço e fiquem com Deus.